Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tô passando aqui para deixar um videozinho gravado para vocês, apresentando um pouquinho, resumidamente, qual é a conclusão da nossa aula de hoje, do nosso tema de hoje, né? Não é sempre que eu vou conseguir gravar esses vídeos, mas espero poder contribuir, colaborar com vocês, para de alguma forma vocês poderem, ao final dessa videoaula, preencher o questionário que ficou já liberado para vocês na plataforma Moodle, tá? Então tem uma perguntinha lá para vocês, que eu estou liberando agora à noite para vocês, e vocês podem responder ali de uma forma bem sucinta e rápida. Vou tentar fazer um vídeo rápido, porque ontem eu sofri bastante tentando montar um vídeo mais elaborado para outra turma, mas vi que não tenho habilidades para isso. Se alguém da sala tiver habilidade para compactar vídeos, quiser me ensinar como faz para subir para o YouTube mais rápido, por gentileza, pode me chamar e me avisar, que vai ser de grande ajuda. E, como sempre, eu prometo um pontinho hipotético para aqueles que puderem me auxiliar. Bom, vamos lá então. Lá no texto eu já deixei na plataforma o texto que nós vamos finalizar agora, que é os replicadores de Dawkins, e deixei também um recorte dos pontos principais desse texto. Eu coloquei ali aquilo que eu acho que é de grande importância. O texto todo é riquíssimo, é valiosíssimo, mas alguns pontos me chamam mais atenção. Claro que vocês têm que se concentrar no texto inteiro e não só nesses pontos, né? Tem mais coisas importantes aí. Nesse capítulo, então, Dawkins afirma que Darwin forneceu a única solução plausível para nos explicar a questão da nossa existência, né? Dawkins afirma que é a partir dos escritos de Darwin que a gente pode concluir da onde tudo se iniciou. Mas, entretanto, esse livro de Dawkins é um livro especulatório, onde ele levanta teorias, ele aponta situações que poderiam justificar ou explicar o porquê da existência do homem ou do processo evolutivo. Claro que é uma ficção científica esse livro, porém, ela é toda baseada em teorias vigentes, teorias plausíveis. Ele traz com esse livro uma reflexão, na realidade ele quer bater um papo, ele quer discutir qual é esse processo de evolução do homem, né? E aí ele vem trazendo, né, todas as explicações de Darwin, ele vem resumindo um pouquinho as explicações de Darwin sobre esse processo de que sopa primordial é essa, como que essas primeiras formas de vida existentes antes de tudo realmente existir, como que elas surgiram, como elas eram calculadas, é possível calcular o que existia, né? Mas enfim, o que ele quer dizer é que, de algum modo, essas formas de vida, sejam elas monóxido de carbono, sendo carbono, sendo alguma forma de aminoácido, sendo raio, sendo calor, nitrogênio, não importa qual era esse componente que existia. A questão é que esses componentes se uniram, se juntaram entre si, eles se encontraram e juntos foram produzindo novas formas de vida, novas formas de organismos, não vamos nem dizer formas de vida, mas foram novas formas de organismos, e a partir dessa nova forma de organismo surgiu então todo o início da criação do universo, de tudo que nós temos e vemos até hoje. E aí ele faz uma comparação de que nós hoje temos esses blocos, essas primeiras formas de vida que foram se unindo e foram se compactando, elas é o que originaram o indivíduo ser humano. E aí ele vai trazendo vários tipos de hipóteses ou observações sobre como que essas formas de vida se encontraram e tudo mais, né? Dawkins teoriza que um momento qualquer por acidente surgiu uma molécula particularmente notável, e o autor chama essa molécula de o replicador. Sua particularidade notável e extraordinária é a capacidade de se copiar, criar cópias de si mesma. Afirma ainda que esse é o tipo de acidente cuja ocorrência é muito pouco provável, e de fato foi uma ocorrência extremamente improvável. Então ele vai falar que, para caracterizar o indivíduo humano, essas moléculas elas foram por acidente se encontrando e surgindo aí então uma molécula que ele chama de replicadora, né? E chama ela de particularmente notável, e ele fala que preste atenção nisso, a grande importância do replicador é que ele tem capacidade de fazer cópias de si mesmas.
Ele consegue replicar, ele consegue produzir indivíduos a partir da sua própria replicadora e indivíduos idênticos em si, né? E ele fala que essa molécula era pouco provável que ela surgisse, que ela pudesse fazer essas cópias, mas enfim, ela passa a fazer. E lembre-se, uma vez que um processo de evolução começa a surgir, ele nunca mais para de acontecer, né? O autor compara, então, o replicador como um modelo padrão. Ele sugere que a gente pode imaginar uma molécula grande, constituída de uma complexa cadeia de vários tipos de blocos moleculares. Todos esses blocos vão se encontrando, vão se unindo, formando assim, então, uma grande cadeia de blocos. Nesse caso, a gente pode pensar, então, em nós, seres humanos, que as nossas pequenas partículas individuais foram se unindo lá no processo reprodutivo e juntando-se em blocos, formando um grande bloco que poderia ser, poderíamos definir como nós, seres humanos, né? Dawkins sugere, então, que esses blocos eles se unam por afinidade e acaba com isso surgindo novos indivíduos, né? Dawkins também ele afirma que essas moléculas que foram se unindo e replicando e produzindo essas réplicas, nada a impede ou as impedia de acontecessem erros dentro dessas réplicas, dentro dessas produções. Então, Dawkins ele vem colocar aquela teoria, né, das aberrações, dos problemas que aconteciam durante o processo evolutivo, produzindo assim então uma nova variação. Essas moléculas replicadoras, elas têm duas grandes características, que é longevidade e fecundidade. Isso é bem importante da gente lembrar. A longevidade é que a partir do momento que ela começa a replicar, se o melhoramento dela for um melhoramento que garanta uma condição de sobrevivência, uma aptidão de sobrevivência, ela vai se replicar e ela vai ser longeva, ela vai viver por muitos e muitos tempos sendo replicada. E o outro ponto importante que ele trabalha é com relação à fecundidade, velocidade de replicação e fecundidade. Então, quanto melhor for essa variação, quanto melhor for esse replicador, mais longevo, ou seja, ele vai viver mais e mais vai ter condições e capacidades de fecundidade. Esses são dois pontos bastante importantes. Dawkins nos apresenta então a seguinte questão: será possível então conciliar a ideia de que os erros de replicação sejam pré-requisitos essenciais para que a evolução ocorra, com a afirmação de que a seleção natural favoreça a produção das cópias de alta fidelidade? Então ele vai dizer o seguinte, que a fidelidade dessas cópias, ele quer dizer que conforme os erros vão acontecendo, a fidelidade vai diminuindo também, porque vai começar a acontecer muitas diferenças entre essas cópias, né? E aí Dawkins vai falar bastante sobre toda essa questão, sobre esse novo replicador, e aí ele passa o capítulo inteiro praticamente falando sobre esse replicador, e ele não fala exatamente quem é esse replicador, né? Como que chama esse replicador? Lá no dado momento do livro, ele esclarece que esse replicador é aquilo que nós conhecemos, que nós chamamos de DNA. Né, que Darwin, lembrando, ele não tinha condições, capacidades naquele momento pela questão de falta de equipamentos científicos, de estudos avançados que pudessem afirmar que aquela hereditariedade era nada mais era do que o nosso DNA. Então, o replicador que Darwin vem trazer, que Dawkins vem trazer, eu já estou adiantando, dando spoiler do livro para vocês, mas nada mais é do que o nosso DNA, do que a nossa genética. E essa genética, segundo Dawkins, ela tem uma capacidade de duas grandes características importantes, é longevidade e fecundidade, né? E elas podem ser fiéis ou não fiéis. Essa não fidelidade, ela passa a existir a partir do momento que dentro desse encontro acontecem modificações, os famosos erros ou as aberrações que Darwin falava. Quando esses erros acontecem, se esse erro for importante, se esse erro for adaptativo,
tem a tendência de progredir e continuar com o indivíduo durante muitos e muitos e muitos tempos, o que garantiria a longevidade e a fecundidade dele. Gente, então por hoje é isso, queria encerrar esse capítulo com vocês. Quinta-feira, né, nós teremos aula novamente. Na quinta-feira eu vou disponibilizar o último texto desse bimestre e uma breve explicação sobre esse texto. Vou postar também na quinta-feira a formativa que vocês vão me entregar. A formativa vocês têm 6 dias para entregar. O questionário é 3 dias para devolver. A devolução do questionário é 3 dias no máximo. A partir de 3 dias ele some da plataforma, então vocês não vão ter como acessar e responder esse questionário. Esse questionário ele tem o objetivo de atribuir presença para vocês, tá? Claro que eu acesso aqui à noite, eu vejo quem entrou, quem não entrou, quem já respondeu, quem não respondeu. A gente sabe do tempo que esse aluno, inclusive, fica dentro da plataforma. Mas neste momento, quanto mais cedo você responde isso, eu sei que tem várias outras atividades dos professores, mais fácil para vocês fica todo esse trabalho. É o que nós temos para hoje, é como a gente pode resolver essa situação. Eu espero que com esses minutinhos aqui que eu falei um pouquinho dos replicadores para vocês seja possível para que vocês respondam esse questionário, né? Vocês podem ver lá no fórum, é um fórum que chama, né? Esse fórum, essa atividade é uma única pergunta simples de responder. Que beleza!